Olá, caros alunos. Na aula de hoje nós iremos falar sobre subespaço vetorial gerado. Definição de subespaço vetorial gerado. Sejam V um espaço vetorial e A um conjunto formado pelos vetores V1, V2, Vn, de tal forma que A está contido em V e A é diferente de um conjunto vazio. O conjunto S de todos os vetores de V, que são combinações lineares dos vetores de A, é um subespaço vetorial de V. De fato, sim. Então, aqui eu tenho dois vetores que pertencem ao conjunto S. Isto é, o vetor U, que é a combinação linear de todos os vetores de A, e V, que também é combinação linear de todos os vetores de A. Ó, se a gente reparar, a premissa de ser subespaço de S ser subespaço de V é satisfeita. Isto é, eu vou ter uma combinação linear dos vetores de A que levam ao vetor nulo de V. Isto é, o vetor nulo de V pertence ao meu conjunto S, que é o conjunto formado pela combinação linear de todos os vetores de A. Agora vamos mostrar que os vetores que pertencem ao espaço S satisfazem as duas condições básicas para S ser subespaço vetorial. A primeira condição para ser subespaço vetorial é que a soma de dois vetores que pertencem a S vai me gerar um terceiro vetor que também pertencerá a S. E a segunda condição é que, quando eu multiplico um escalar pelo vetor que pertence a S, gera um vetor que também pertence a S. Então, a primeira condição aqui, nós podemos ver que quando eu somo U mais V, gera um vetor que também é combinação linear dos vetores que pertencem a A. Logo, a primeira operação para ser subespaço vetorial é satisfeita. A segunda operação, podemos ver, quando eu multiplico um escalar pelo vetor U, gera um vetor que também é combinação linear dos vetores que pertencem a A. Logo, a segunda condição para ser subespaço vetorial também é satisfeita. Assim, S é um subespaço vetorial. Consequência que nós temos. O subespaço S é dito ser gerado pelos vetores V1, V2, Vn, ou gerado pelo conjunto A, representado respectivamente por S é igual, abre colchetes, V1, V2, Vn, fecha colchetes, ou S é igual a G, abre parênteses, A, fecha parênteses. Os vetores V1, V2, Vn são chamados geradores do subespaço S, e A é o conjunto gerador de S. Todo conjunto A que está contido em V gera um subespaço vetorial de V, podendo ocorrer que A é o gerador de V. Neste caso, A é o conjunto gerador de V. O primeiro exemplo nós temos os vetores E1 e E2 geram o espaço vetorial R2, pois qualquer par ordenado XY é combinação linear de E1 e E2. Então, vamos demonstrar aqui, ó, o par ordenado XY é combinação linear
de E1 é E2. Como podemos ver, ó, x vezes E1 mais y vezes E2. Quem que é E1? É o par ordenado 1, 0. E o E2 é o par ordenado 0, 1. Multiplicando x pelo primeiro par ordenado e y pelo segundo par ordenado, nós teremos x, 0 mais 0y. Somando esses dois par ordenados, nós teremos x, y. Então, a combinação linear dos vetores E1 e E2 gera o plano R2. O segundo exercício me diz o seguinte: os vetores E1, E2 e E3 geram espaço vetorial R3, porque qualquer vetor V da terna ordenada x, y, z pertencente R3 é combinação linear de E1, E2 e E3. Então, aqui eu tenho a minha terna ordenada x, y, z como combinação linear dos vetores E1, E2 e E3. Então, vamos demonstrar que a combinação linear dos vetores E1, E2 e E3 gera um vetor de R3 expandido. Quem que é 1? É a terna ordenada 1, 0, 0. Quem que é 2? A terna ordenada 0, 1, 0. Quem que é 3? A terna ordenada 0, 0, 1. Multiplicando x a esse vetor, y a esse outro e z a este vetor, nós teremos este resultado. Somando as três terna ordenada, resulta que é igual ao vetor x, y, z, que pertence a R3. Então, os vetores E1, E2 e E3 geram o espaço R3. O terceiro exemplo é o seguinte: verificar se o conjunto A, formado pelos vetores 1, 2 e o vetor 3, 5, gera o espaço R2. Solução: para que o conjunto A gere o R2, é necessário que qualquer vetor xy pertencente a R2 seja combinação linear de V1 e V2. Isto é, deve existir números reais A1 e A2 tais que qualquer vetor que pertence a R2 pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Para que os vetores V1 e V2 gerem o espaço R2, o vetor V tem que ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse exercício? Vamos encontrar quem que é A1, quem que é A2, para que a combinação linear de V1 e V2 gere o vetor V. Quem que é o vetor V? É o vetor pertencente ao plano R2. Quem que é o vetor V1? É o par ordenado 1, 2. Quem que é o vetor V2? É o par ordenado 3, 5. Multiplicando A1 pelo par ordenado 1, 2, teremos A1, 2A1. Multiplicando o A2 ao par ordenado 3, 5, nós teremos 3A2, 5A2. Somando esses dois pares ordenados, nós teremos que o par ordenado xy é igual a A1 mais 3A2 e 2A1 mais 5A2. Da igualdade anterior resulta o seguinte sistema: A1 mais 3A2 igual a x, 2A1 mais 5A2 igual a y. Multiplicando a primeira linha por menos 2, em seguida somando-a com a segunda linha, temos uma nova segunda linha, que é igual a menos A2, por 3, que é igual a nova linha 2, a y menos 2x. Somando-a com a linha 1,
temos uma nova linha 1. A nova linha 1 é A1 igual a 3y menos 5x. Multiplicando a segunda linha por menos 1, resulta em A1 é igual a 3y menos 5x e A2 é igual a 2x menos y. Substituindo o resultado de C na relação B, isto é, na combinação linear de V1 com V2, substituindo no lugar de A1, colocando 3y menos 5x, e no lugar de A2, 2x menos y, chegamos ao seguinte resultado, que o par ordenado xy, que pertence a R2, é combinação linear dos vetores V1 e V2. Logo, quaisquer vetor V que pertence a R2 pode ser representado pela combinação linear dos vetores V1 e V2. Assim, R2 é gerado pela combinação linear de V1 e V2. Ou o conjunto A gera o espaço vetorial R2. Um exemplo. Se o vetor de R2 for igual ao par ordenado 1, 2, nós teremos, no lugar de x, vai entrar 1, e no lugar de y, entra o 2. Então, aqui eu tenho o vetor V como combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, o par ordenado 1, 2 vai ser igual a 3 vezes 2 menos 5 vezes 1, que multiplica o vetor V1, mais 2 vezes 1 menos 2, que multiplica o vetor V2. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Então, o par ordenado 1, 2 é igual a 6 menos 5, que multiplica V1, mais 2 vezes 1 menos 2, que multiplica V2. 2 menos 2 é igual a 0. Logo, o par ordenado 1, 2 é igual ao V1. Mas quem que é V1? O vetor 1, 2. Logo, o vetor 1, 2, ele é combinação linear dos vetores V1 e V2. Verificar se os vetores E1, E2 e W geram o plano R2. Vamos mostrar que qualquer vetor V que pertence ao R2 pode ser combinação linear de E1, E2 e W. Substituindo nessa relação E1, E2 e W, chegamos a esse resultado. Multiplicando A1, a E1 e A2, a E2 e A3, a W, e em seguida somando o resultado desta multiplicação, então vou somar os três vetores, chegamos que xy é igual a 1 mais 7A3, A2 mais 4A3. Da igualdade anterior resulta esse sistema. Isolando A3 nessas duas equações, nós teremos este outro sistema. Substituindo A3 por 2, ou qualquer outro número, pois A3 é um número real, nós temos essas duas igualdades. A1 igual a x menos 14 e A2 igual a y menos 8. Substituindo A1 e A2 e A3 na minha combinação linear de V1, V2 e W, nós chegamos que V, o par ordenado xy, é combinação linear de V1, V2 e W. Logo, o plano R2 ele é gerado pelos vetores V1, V2 e W.